É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Eu tô aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, com o artista Ontia, do Alto Xingu. E a gente vai conversar um pouco com Ontia sobre várias questões de ancestralidade e a questão das esculturas que ele faz com troncos de madeira, né? E eu queria saber, existe uma complexidade estética nessa tua escultura e ao mesmo tempo uma super simplicidade. Eu queria saber como é que isso acontece e que tu falasse um pouco também da questão de ancestralidade na feitura dessas esculturas, né? Porque teus antepassados, eles não usavam serras e como é que é o teu processo e como é que tu compara esse processo com a questão dos ancestrais, assim? Complexidade eu tento trazer o máximo, assim, trazer através da arte essa percepção, a questão indígena, né? Eu acho que essa é a complexidade da arte indígena. É a gente trazer a nossa ancestralidade através da arte, apresentar para as pessoas através da escultura como simples olhares, né? Mas por trás disso tem um monte de histórias, ancestralidade, conexões com a espiritualidade. Com a espiritualidade. A gente sabe que a cultura indígena tem uma questão forte com os significados. Eu queria que tu falasse um pouco dos significados desses bichos, desses animais, assim. Eu sei que a onça tem uma força, né? Sim. E eu queria saber se os demais também têm, o tamanduá e o macaco, enfim, falasse um pouco desses bichos, assim, pra gente. A onça representa a força, né? A força da natureza, uma liderança. E isso que representa para a minha comunidade, para nossa ancestralidade, porque isso vem de sempre, né? É uma história também, né? Assim, para nós, ela carrega uma história que a partir do onça que a gente vai trazendo a força, a liderança, como você direcionar o seu povo também. A onça também carrega isso para nós, porque sempre alguém que é líder indígena sempre se identificou como a força de um onça, sabe? Ele traz isso consigo, até porque atualmente eu sou no Xingu, essa é muito curioso também, porque a onça, porque a pele, quando a onça morre, a pele dele é usada como pelos lideranças indígenas. Pelas lideranças, certo. Como colar. Um manto. Isso, como colar, como um chapéu. Isso representa uma liderança e quando tem festa, assim, né? Uma cerimônia importante. E isso, o onça representa muita coisa, né? E tanto para a comunidade, tanto para as lideranças. Eu gostaria de perguntar também, dentro desses porquês, perguntar ao Ontia como ele percebe a questão da ancestralidade nas novas gerações, né? Com a chegada da tecnologia de forma avassaladora. A gente sabe que teu povo tem uma questão forte com passagem de informações e de cultura, a gente se inspira muito nisso até. Eu já vi uma vez tu comentando que a questão de resistência vem desde 1500, achei muito interessante. Eu queria saber como tu vê isso nas novas gerações. Sim, essa é uma questão muito, assim, que a tecnologia chegou muito com força, né? Esses tempos para cá. Tem muitas informações no celular, nas redes sociais, né? Isso preocupa um pouco e isso deixa os jovens atualmente perder o foco, a questão cultura, a questão olhar para a sua tradicionalidade. Tradicional, estou falando da cultura, das pinturas, cantos, como enxergar a natureza, né? As conversas com os avós, isso, né? As conversas, e isso, atualmente os jovens estão perdendo um pouco isso, né? E isso é preocupante, sim. Eu enxergo isso com preocupação. Com preocupação. Isso, e porque você falou da minha fala sobre a nossa resistência. Eu acho que a arte, isso demonstra isso, né? Através da arte a gente vem demonstrando que os povos indígenas nunca deixaram de existir, né? Cada dia mais a gente vê mais sobre os povos indígenas. E isso não é de hoje, desde 1500 a gente vem lutando, né? E hoje a gente ocupando esse espaço, mostrando a arte indígena,
mostrando história, não é só obra, né? Porque isso demonstra que os povos indígenas sempre estão aqui. E eu acho que é muito importante a gente mostrar isso, né? Para mim, né? Essa é uma resistência ao longo do tempo, né? E hoje a gente vem mostrando através da obra para que as pessoas podem conhecer um pouco da culturas indígenas, as línguas indígenas, né? O recebimento desse teu projeto, desse teu trabalho de arte, arquitetura, por exemplo, pelo design, porque tem uma conversa, um diálogo, né, ali que a gente percebe entre todos esses polos. E como tu percebe essa aceitação? Eu já vi que tem um cara que fez várias coisas em São Paulo, mais para cima, no Brasil e tal. E como é esse diálogo com o design, com a arquitetura e com uma coisa bem cultural, forte, de arte, com história? Eu acho que é uma questão de como a arte indígena é atualmente dentro desses olhares contemporâneos, como arquitetura contemporânea, design contemporâneo, né? Tem, por exemplo, arquitetos, designers. Eu lido mais com as pessoas de design, arquitetos, que compram mais de mim, né? Sim. Das minhas esculturas. Não é somente do Brasil, né? Porque eu tenho os clientes fora também. Fora do fora país. do Brasil, no Japão, na Rússia eu tenho comprador. Nos Estados Unidos também, na Europa também tem. Que ótimo. E isso mostra que praticamente são pessoas arquitetura moderna, sabe? Contemporânea. Contemporânea. Isso eu vejo que eles estão aceitando isso, né? Para trazer dentro do projeto deles essa olhar diferente. Cultural, assim, mais delicado e ao mesmo tempo simplicidade. E isso eu acho que essa é uma percepção que eu sempre venho olhando assim. Então o pessoal está aberto a receber isso. Eu queria agora perguntar ao Ontia também a questão de construção dessas peças, como é que funciona. A gente falou já na questão de usar pedras no corte das madeiras, né? É certo isso que eu estou falando? Como é que eram feitos esses cortes? Essas esculturas anteriormente e agora eu queria saber, tu usa serras e como é feita essa questão da pelagem dos bichos, essa padronagem, né, que tu cria na madeira, com tinta, explica para quem não entende absolutamente nada sobre o processo. Então, atualmente a gente usa vários equipamentos modernos, vamos dizer assim, serras, principalmente motosserra, machado, facão, lima, lixa. No passado, porque o meu avô, meu bisavô, meu tataravô usavam mais machado de pedra para fazer... Machado de pedra? Machado de pedra. Não falei besteira então. Machado de pedra. E a lixa tem uma árvore lá no Xingu que fica num campo cerrado, que tem uma folha. É uma folha que é lixa. Áspera. É bem áspera. Porque tem vários tipos, né? Jamais imaginar que uma folha servia como lixa. Assim. Aí, nesse período, o pessoal usava muito essa lixa do campo, assim, porque aí para lixar os bancos, né? Porque na época dos meus bisavôs, tataravôs, até a época do meu pai também, quando meus pais eram jovens, tipo 18, 19 anos, eles usavam mais essas peças, né? Essas peças. A geração do meu pai já usava machado, né? Machado que conhecemos atualmente. Agora. Com isso vem evoluindo, né? Como produzir bancos, aí vai evoluindo a maneira de padronagem das esculturas, como esculpir, com facão, com talhadeira. Talhadeira a gente usa bastante, né? Sim. E a questão de tinta, que tinta como é que é aquela questão dos pretos ali, é tão bonito. Sim. Eu gosto muito nos macacos, principalmente aqueles traços pretos que tu coloca. A tinta que a gente usa é mais tinta sustentável, né? Sustentável. Que é casca de uma árvore, que é ingá. Ingá. Uma árvore, você tira a casca dela, aí tira a casca, faz um bolão assim, desse tamanho, e aí mistura com carvão. Qualquer carvão, mistura e joga um pouco de água, aí espreme. Aí gera o líquido. Fica tipo quase um nanquim assim. Isso, tipo um nanquim. Só que para madeira, para não sair. Essa tinta é permanente
para madeira. Para madeira. Não é utilizado para pele e tudo mais. Para papel. Não é para utilizar para pele também, Certo. que é especificamente para madeira. Isso atualmente a gente usa bastante, e urucum também, que é vermelha, né? Urucum. Ah, é lindo o urucum, né? E tem também que é tinta branca, né? Que é um barro que fica dentro da água, né? Você tira ela, seca ela e faz bola assim para deixar a tinta branca. E isso a gente usa bastante atualmente, né? E para madeira, para deixar brilho na madeira, para ir tratar a madeira, a gente usa bastante óleo de piqui. Óleo de piqui. Óleo é de tipo piqui. um verniz, assim. Isso. Tá. Para ir tratar a madeira, para não gerar fungo, para manter bem limpinha, sabe? A temática é super importante que vocês tenham mantido, porque cada vez mais urgente isso, inclusive, né? Manter essa questão de natureza e respeito ao meio ambiente. Eu acho que está super urgente essa temática, inclusive, e importante que vocês mantenham isso, né? Sim, até porque atualmente o clima mudou também, né? Sim. Porque se a gente não se preocupar com isso, quem que vai preocupar com isso, né? Porque a gente, através da arte também, a gente tenta falar sobre isso. A importância dos animais, importância do rio, importância... Por exemplo, eu tenho os tamanduá como esculturas, porque ela representa muito a nossa região, sabe? Porque o tamanduá está entrando em extinção, porque você vai no cerrado, você não vai ver tamanduá, porque está entrando em extinção. A onça também, porque através da nossa arte a gente tenta falar sobre isso, né? Para que as pessoas criassem curiosidade para pesquisar sobre isso, sabe? Chamar atenção. Chamar atenção, né? Isso. Sim. Isso, acho que essa também a gente carrega com a nossa arte, para a gente tentar falar sobre isso, né? Porque não é só a escultura indígena ali, porque ali, numa escultura tem vários significados, que como a gente falou um pouco sobre isso primeiro, né? Que é complexidade, né? Ali vem que escultura indígena que a gente traz, né, para cá, para fora da nossa comunidade, e é isso, para as pessoas tentarem entender um pouco disso, né? Sim. Tem uma complexidade plástica, estética e ao mesmo tempo uma simplicidade, né? Exatamente. Então esse diálogo é que eu acho que faz a força do trabalho do projeto mesmo. Sim. Como é que eu consegui me ver como artista, né? Olha, desde a minha adolescência eu acompanhava muitas pessoas, né? Sim, eu não fazia esculturas, e quando me mudei para a cidade eu vi que muitas pessoas tinham essa dificuldade de entender os povos indígenas, né? E com 18 anos eu me mudei para a cidade, eu comecei a trabalhar, aí muitas pessoas vinham com vários olhares diferentes, críticas, a questão indígena, volta. E daí, a partir daquele dia, eu mudei a ideia assim, que não, é sobre isso que eu vou falar. Ali eu entendi que a importância, né, da arte indígena, e a partir do momento daquele, eu comecei a me dedicar mais, esculpir, conhecer mais outras cidades. Eu viajei para São Paulo. A minha produção, isso é com 18 anos, né? E eu tô nessa área até agora. Que ótimo. Eu queria perguntar ao Ontia também uma questão pessoal para mim, que sempre trabalhei com a minha mãe, que agora se aposentou, mas tive uma relação de produção familiar, assim, que é uma coisa que, pelo menos no Brasil, às vezes existe uma certa dificuldade das pessoas enxergarem esse trabalho que é encarado às vezes como doméstico, né? Existe uma coisa... Não diria um preconceito, mas existe um complicador com a palavra doméstico, assim. E eu queria entender como é a realidade, como foi a tua realidade, até para comparar com a minha, na minha produção com a minha mãe. Esse trabalho que tu faz, como é fazer uma exposição junto com a tua mãe, que as esteiras são dela, né? As esteiras bordadas, lindas, por sinal. E como é essa relação de trabalho em família, que eu imagino que seja uma coisa bem natural para vocês, né? Imagino, não sei. Sim, porque a minha mãe sempre trabalhou com essas esteiras, inspirada em vários animais, inspirada em vários significados também.
E minha mãe, desde a adolescência, a infância dela, vem trabalhando com isso, né? E é muito... Assim, eu não tenho uma explicação exata para falar sobre isso, essa parceria com a minha mãe, né? É porque é a primeira exposição que a gente faz junto, é uma sensação única, porque a minha mãe, ela significa muito para mim também, né? Nesse ramo de trazer olhar diferente e explicar as culturas indígenas. Essa é a relação que a gente tem, né? É muito forte, porque tudo que a gente faz, produz, a minha mãe fala para nós, olha, eu vou fazer significado de um tamanduá para que as pessoas se identifiquem com isso. Porque isso a gente tem muita relação, sempre envolvendo os animais, sabe? Uma relação de aprendizado mesmo. Aprendizado. E só que eu não pratico fazendo a esteira, né? Sim. Mas parte da minha mãe, mas ela que faz mais, né? Assim, porque eu faço mais esculturas, eu trabalho mais com madeiras. Sim. Que venham mais parcerias aí Sim. entre a tua mãe Sim. e contigo também, né? Seremos capazes de viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como se fosse a última. Agora eu queria perguntar ao Ontia como ele se vê daqui a uns 30, 40 anos. Tu é um cara de 34. Como tu te vê daqui a uns 30, 40 anos? Olha, daqui a uns 30 anos, porque nós temos uma essência de não olhar para o futuro, né? Que ótimo. Não temos essa... A gente foi criado para não pensar amanhã, sabe? Boa. Estamos... porque eu fui criado pensar hoje. Hoje, estamos aqui, nesse momento. É isso que sempre meu avô ensinava, né? Que ótimo. Melhor parte da entrevista com certeza foi agora, porque é o que a gente mais tenta e fala-se muito. Hoje em dia a gente conversou com a outra artista, Eneida Stroher, inclusive nesse primeiro episódio, sobre essa questão avassaladora de pensar em futuro e eventos que acontecem hoje em dia, falando em futuro de maneira exacerbada. E eu acho que tu trouxeste uma resposta que perfeita para a gente encerrar nossa conversa e deixar essa mensagem para quem está nos assistindo de viver o presente, porque é um exercício tão complexo, né? Nessa sociedade que prima tanto pelo amanhã e os resultados e o foco. Então, com certeza, eu fiquei até assim tocado com o que tu falou, de manter os pés no presente. Eu acho que essa é a maneira de a gente explicar um pouco da realidade do Brasil também, né? Sim. Essa não é só o papo comigo, eu acho que essa informação que estamos tendo, trocando ideia, eu acho que é a maneira que a gente pode explicar para as pessoas um pouco sobre a arte indígena, os povos indígenas do Brasil, essa história do Brasil, né? Acho que é isso. Nós só somos livres criando. Essa é minha única certeza.